E a gente continua o papo sobre o movimento Varadouro Cultural aqui no Observatório Cultural. Continuam comigo Regina Gonçalves e Rayan Lins e chega agora Nai Gomes representando o Ateliê Multicultural. Rayan, rolou ano passado o evento chamado Circuito Cultural. Uma coisa que me chamou muita atenção foi uma frase, uma expressão de ordem: existe vida fora da orla. Fala sobre essa frase. Então, essa foi uma campanha, um mote que virou uma campanha num momento onde o poder público retirou a programação cultural aqui do centro, levou tudo para a orla da cidade. Não retirou só do centro, como retirou dos bairros também, porque eram projetos que já vinham ganhando uma capilaridade pelos bairros e concentrou tudo na orla, provavelmente pensando no turismo da praia e tudo mais. E a gente veio com essa campanha para afirmar que existe vida fora da orla, Não só existe vida aqui no centro, como existe vida nos outros bairros e que merecem ser assistidos com uma programação cultural também, Então a gente veio com essa campanha para afirmar que aqui existe essa vida e aí o Circuito Cultural veio em seguida para mostrar, também afirmar uma coisa que já acontece aqui o ano todo, que é esse circuito, que é essa programação efervescente de cultura, que é o ano inteiro. Então a gente conseguiu fechar uma parceria com o governo do estado e realizou uma grande intervenção, uma grande programação aqui, mas na verdade para afirmar que isso existe aqui o ano inteiro, Se você, a gente está lançando também o nosso portal, que é o varadourocultural.org, e se você abre lá, você consegue ver a quantidade de opções, de alternativas que você tem, não só de festas, mas também de oficinas, de atividades de formação, de vivências, de acolhimentos, como o NAI faz. Então, o Circuito Cultural nasce disso, para afirmar que ele, na verdade, ele já acontece o ano inteiro, ele já é permanente. E essa campanha vem para dizer isso, que existe vida aqui, como também existe vida nos outros bairros, não só na orla da cidade. Quando a gente pensa o centro histórico, tem aquela coisa, o centro da cidade, ele no fim de semana é vazio. No sábado e domingo não acontece nada. E não se percebe quanta gente mora no centro histórico. A quantidade de vilas, de famílias inteiras que moram em todas as ruas daqui, são pessoas praticamente invisíveis, famílias invisíveis, E assim, o Nai, que é um morador do centro histórico, pode até dizer disso, além de agitador cultural, de um grande artista que ele é um morador do centro histórico, não está aqui só de passagem, Então, quando a gente fala aqui no centro histórico a vida, não há vida só na orla, estamos falando de uma cidade que é pulsante, E nessas vilas, nesses corredores, nesses cortiços, sei lá como nós os chamemos, existem artistas, existem cidadãos com ideias, com propostas, cidadãos que não querem deixar de morar aqui. Então, na verdade, a nossa grande demanda é justamente a falta da infraestrutura necessária para que não só a vida cultural dos agentes de fora seja produtiva e interessante aqui, mas que os moradores do centro da cidade sejam tratados como cidadãos de primeira categoria, como de fato eles são. Então, acho que essa dimensão dessa inserção do movimento cultural na luta pela cidadania para todo mundo, direito à cidade para todos, é central. E Nai, como é que o ateliê se integra nessa movimentação proposta pelo Varadouro Cultural? Quais são as ações que vocês desenvolvem lá no Ateliê Multicultural? Nós desenvolvemos principalmente a questão da humanização, O grande foco do ateliê é exatamente essa possibilidade de expansão do ser humano. Nesse sentido, a gente vê o centro histórico como um lugar que acolhe. Então, eu me sinto acolhido no centro histórico pela comunidade que existe no centro histórico, que são várias, não é só a Porto do Capim. Em cada ruela dessa tem uma comunidade, com efervescência cultural própria. Então, o ateliê ele trabalha com esse viés da humanização. Nesse processo de humanização, a gente trabalha acolhimento, que é fundamental, porque é o que eu recebo do centro histórico, é um acolhimento. Então,
eu passo também essa questão de oferecer o acolhimento com amorosidade, que acho que isso aí são 2 pontos fundamentais para a expansão do ser humano em qualquer situação que ele esteja. É exatamente o acolhimento e a amorosidade. Essa efervescência cultural é tudo uma consequência de poder agregar, né? Poder integrar. Esse é o trabalho do ateliê. Então, quando faz acolhimento temático afro-indígena, ou cidadão, ou então o artista, acolhimento artístico, ele tem o grande verso, na verdade, é trazer essas pessoas para que elas possam fazer a grande troca de saberes. Porque você morar e ser considerado anônimo, invisível, né, socialmente invisível, que claro que não é só o centro histórico, é qualquer comunidade na qual não exista uma bandeira ideológica partidária, né? E isso se torna um grande problema. Mas como eu vejo assim, a questão do ateliê e a questão do trabalho com o fato de estar no centro histórico é basicamente o acolhimento e a amorosidade e o processo de integração. Então trabalhamos com a comunidade com capoeira, temos acolhimento temático, que é a capoeira Angola, com o objetivo maior de trazer os familiares, né, junto. Integrar a família nesse Integrar a família, muito mais do que a criança, porque a gente sabe, a gente cura a criança, ela volta para a comunidade, então volta todo um vício. Então a grande história é exatamente trazer os pais, os avós, né? Existe muita mãe solteira, muitas avós que cuidam dessas crianças, então o que é que o ateliê faz? É exatamente acolher essas pessoas, cuidadores que precisam de cuidados. E como é que as famílias respondem a essa ação cultural de vocês? De integrar a família nesse entorno cultural e trazer não só a criança, mas a família vem junto também. Cara, uma grande lição. Eu digo que sempre estou aprendendo com as comunidades, porque a forma natural como te recebe, sabe? Você tendo, claro que você tendo todo o cuidado de ter a própria linguagem, de descer do salto, de esquecer diploma, esquecer o acadêmico, e ser só o ser humano. Ser humano para ser humano é uma comunicação que até o silêncio fala mais. Então, assim, o que eu recebo da comunidade é uma soma muito interessante. Por exemplo, quando eu desço aqui na comunidade de Porto Capim, quando eu encontro com as crianças, eu me sinto uma árvore. Porque elas sobem em mim, sabe? Elas têm uma liberdade tão grande, uma necessidade de expansão e de beber, de trocar esse saber que sobem em mim. Eu digo assim, pô, quando eu chego na comunidade eu me sinto uma árvore, porque é pirralho para tudo quanto é lado. Tio, isso é muito bom. Se arrastando a perna com grudado, né? Assim mesmo. E como é ser artista e ser também agente político, cultural? Como é que esse trabalho com a comunidade, com ações políticas culturais, influencia no teu trabalho enquanto artista, né? enquanto músico, o teu trabalho enquanto artista visual? Com artista visual, o meu trabalho ele já fala em si da minha própria necessidade pessoal. A partir do momento que os temas que eu abordo na minha obra, nas minhas obras, é sempre muita espiritualidade, né? É questão de raça, de cor, de igualdade. Então, na verdade, o grande portal vem da minha casa. Vem do acolhimento que eu tive dos meus pais. Isso reflete na minha obra reflete as ações coletivas, colaborativas ou qualquer outro nome que tenha a partir da relação com o outro. Rayan, fala também sobre isso. Como é que o gestor, o agente político Rayan acaba alimentando o artista músico Rayan Lins? Com certeza. Eu acho que é revigorante você estar em contato com esse território, com essas pessoas, conhecendo essas realidades, né? Toca a gente, emociona a gente, tanto é que eu deixei de ser só um trabalhador do centro e me tornei também um morador do centro, né? Então já moro aqui no centro há 3 anos justamente para assim como o Nai e assim como essas pessoas que moram nas comunidades sentir os problemas no dia a dia e conseguir então lidar melhor com eles e agregar mais nessa luta que é de todos. E isso para quem faz arte também, né? Enfim, arte também é emoção, é sentimento, então a partir do momento que a gente é tocado por esses sentimentos, a gente também transforma a maneira como a gente faz a nossa arte, ou a maneira para onde a gente destina a nossa arte. Então, acho que é muito revigorante, assim. Regina, a gente falava que o movimento Varadouro Cultural pensa a cultura dessa forma mais ampla. Uma dessas coisas que estão ali permeadas nessa cultura é a questão de gênero. Como é que o movimento Varadouro Cultural está transformando a vida das mulheres das comunidades daqui do nosso entorno? Então, acho que a contribuição da gente tem sido muito no sentido de possibilitar canais de manifestação delas, mas principalmente a gente tem aprendido muito
né, nessa troca. Porque, afinal, todo processo cultural é um processo de troca, todo processo de educação é um processo de diálogo, né? E a gente tem que se despir dos nossos saberes, muitas vezes colocados num pedestal, né, para chegar lá e dizer e aprender, de fato, a ser gente de um outro jeito. E uma coisa que o Nai falou que é muito importante, todo processo educativo deve ser um processo em que está envolvido o amor, tem que estar envolvido o carinho, o respeito, né? Então, troca de sensibilidades. Não existe cultura e não existe educação sem isso. Paulo Freire, aliás, já dizia isso com mais propriedade do que qualquer outro educador. Eu, pessoalmente, me considero uma pessoa extremamente afortunada por um dia lá em 2010 a gente ter acolhido o pessoal do coletivo Sanhauá, aqui que não existe mais, na fundação, e a partir desse acolhimento ter encontrado o Varadouro e ter encontrado o Porto do Capim. No próximo bloco a gente continua o papo sobre o Varadouro Cultural com a presença do gestor Buda Lira.